Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que o apóstolo Paulo aborda nesse trecho que nós acabamos de ler em Filipenses, que é o cidadão dos céus. Nós vamos focar nesse aspecto que nós encontramos nesse texto. Muito daquilo que define a identidade de qualquer ser humano está relacionado à sua pátria. Cada um de nós recebe um pacote que envolve costumes, crenças, medos, derrotas e glórias, e tudo isso nos é entregue pouco a pouco, à medida que nós vamos percebendo quem nós somos, à medida que nós vamos nos entendendo por gente, como nós dizemos, né? Muito daquilo que um cearense, por exemplo, gosta, né, em relação a comida, em relação, por exemplo, aquela buchada que você gosta de comer em casa, muito daquilo relacionado às músicas que nós ouvimos, muito daquilo que um cearense gosta de fazer, a forma dele construir a sua casa, por exemplo, aquilo que ele acha bonito colocar na sua casa, decorar a sua casa, o que ele quer possuir, muito inclusive daquilo que moldou o seu caráter e as suas escolhas, está diretamente relacionado ao fato de você ser cearense, ao fato de você ser brasileiro. Se você tivesse nascido no Brasil e logo tivesse sido levado a outro país, você com certeza não falaria da mesma forma, você não comeria as mesmas coisas, você não conheceria as mesmas pessoas, você não teria os mesmos costumes e hábitos. Você com certeza não viveria da mesma forma. Nós brasileiros, assim como outros cidadãos, né, de outros países, nós brasileiros, em certo aspecto, nós somos o reflexo de alguns poucos séculos da construção da nossa nação. Mas aí, meus irmãos, um dia você conhece o Evangelho. As boas novas que falam de Deus e de um reino, de uma nação, outra nação. O Evangelho que fala do quão pecador e quão miserável e quão perdido você é, e que por isso um dia a santa, justa ira desse Deus trino virá sobre você e sobre todos os cidadãos desse mundo em que você vive. Esse mundo que também é um reino, mas é um reino das trevas. Esse mundo cujo príncipe é Satanás e cujos cidadãos estão justamente condenados. E esse mesmo Evangelho, meus irmãos, ele fala também que o Deus Pai enviou o seu Filho, o seu único Filho, e esse se fez homem, semelhante a você, mas sem pecado, perfeito, e sendo Deus e homem ofereceu a sua vida para pagar pela culpa de todos os seus pecados. E para te transportar desse reino de trevas em que você está inserido, para que você deixe de ser um cidadão desse reino, para que você seja libertado das amarras que prendem todos os súditos desse reino, para então ser um cidadão dos céus, para então ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Esse homem, Jesus Cristo, o Deus Filho, mesmo sendo Deus, se fez homem, e não teve por usurpação ser Deus, como nós vimos em Filipenses 2, do 5 ao 8. Ele esvaziou-se da sua glória, se humilhou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele morreu, mas ressuscitou, e foi exaltado, e disse que voltaria para de uma vez por todas julgar todos aqueles que fazem parte desse reino das trevas e instalar o seu reino eterno. E então, meus irmãos, ouvindo isso, a luz de Cristo iluminou a sua mente, e você creu, e pela fé, a fé em Jesus, você foi salvo da justa ira desse Deus. Foi selado com o Santo Espírito desse Deus, foi feito um cidadão dos céus. Sua cidadania não é mais nesse mundo, é nos céus. Mas mesmo sendo um cidadão dos céus,
você continua nesse mundo para servir o seu novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para testemunhar dele, para anunciar com a sua vida esse novo reino, para ser um instrumento dele, um instrumento para o avanço do seu reino eterno. Um peregrino nesse mundo, meu irmão. Não mais um cidadão desse mundo. Ansiando pelo dia que não mais estará aqui, mas sim em sua casa, com o seu rei, com o seu Senhor. Perseverando e purificando-se e limpando-se e se adornando para encontrar com o seu Senhor um dia. Não amando esse mundo mais. Não se agarrando a ele, mas permanecendo firme. Sem vacilações. Mesmo que ainda pecando, mesmo que imperfeito, mas com os olhos, a mente e os anseios na sua nova pátria. Nós, meus irmãos, nós estamos nessa peregrinação, em uma jornada que tem um propósito, que tem um alvo. Nós estamos cercados por todos os lados por inimigos, sofrendo investidas o tempo todo para que nós nos desviemos do caminho rumo à cidade celestial, para que, adormecidos, não entendamos quem nós somos. Em um mundo que há pouco tempo não era, ou melhor, que há pouco tempo era a nossa pátria, mas que não é mais. E que nós sabemos disso, meus irmãos. Nós sabemos que não é nossa pátria mais, mas nós muitas vezes insistimos em viver como se fosse. Insistimos em caminhar nesse mundo como se ainda fôssemos dele, mesmo vendo a podridão e a morte que há nele. Nesse texto que nós lemos de Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao capítulo 4, versículo 1, nós refletiremos sobre como o apóstolo Paulo ensina aos filipenses e a nós também a como nos mantermos firmes no Senhor, como permanecermos nele e não nos desviarmos desse caminho rumo à cidade celestial, desse caminho rumo à nossa pátria que está nos céus, e vivermos de acordo com essa nossa nova cidadania, cidadãos dos céus, em um mundo hostil e caído. E ele nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina que para isso, meus irmãos, é necessário viver com os olhos no alto, com os olhos na nossa pátria celestial, buscando as coisas do alto. Como cidadãos dos céus, nós temos uma nova mentalidade, um novo padrão de pensamento e de prática a ser vivido. Sem isso, meus irmãos, sem manter essa caminhada, sem manter esse padrão, nós somos enfraquecidos na fé. Nós vacilamos. Nós estagnamos ao invés de avançarmos. E a pergunta que naturalmente vem a todos nós é: como então nós nos mantemos firmes no Senhor? Como então nós nos mantemos firmes ao longo dessa caminhada? Como nós vivemos de acordo com essa nossa nova cidadania celestial? E é isso que o apóstolo Paulo ensina no capítulo 3. Nós veremos que para permanecermos firmes no Senhor, nós devemos, como cidadãos dos céus que nós somos, nós devemos primeiro imitar aqueles crentes que são maduros, no versículo 17. É o ponto 1. Nós devemos também, no ponto 2, desprezar ou abandonar a mentalidade deste mundo, a mentalidade que está nos cidadãos desse mundo, que não é mais a nossa mentalidade, porque nós somos resgatados disso. E o ponto 3, nós devemos aguardar ansiosamente o nosso Senhor e a nossa pátria celestial. É isso que nós veremos. Como permanecemos firmes no Senhor. Como não nos desviamos desse caminho que leva à nossa pátria, a pátria que nós recebemos do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, antes de continuarmos. Santo Deus, ó Senhor, nós somos necessitados do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor, Senhor, em nos sustentar, em nos alimentar com tua palavra, em nos conduzir em um mundo tão mau.
nos ajuda, Senhor, que a Tua palavra ela nos atinja de forma a nos modificar essencialmente. Não nos deixe, Senhor, ouvirmos a Tua palavra e a esquecermos, e sermos levados a viver uma vida superficial, uma vida que não Te glorifica. Abençoa-nos, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós veremos é que para continuarmos firmes no Senhor, para permanecermos firmes no Senhor, nós precisamos imitar os crentes maduros. No domingo passado, nós vimos como um crente maduro percorre o caminho que leva à ressurreição dentre os mortos, que leva a ganhar a Cristo de forma plena, como o capítulo 3 aborda, o caminho rumo à perfeição em Cristo, rumo a esse grandioso dia em que o nosso Senhor retornará, em que nós nos encontraremos com Ele. Nós finalizamos a reflexão passada nos versículos 15 e 16, onde o apóstolo Paulo ensina que os crentes maduros, não perfeitos, mas maduros, eles possuem o mesmo sentimento. O sentimento de Paulo, o sentimento que houve em Cristo Jesus, aquela palavra que nós vimos que é difícil de traduzir para o português, né? Que é traduzida como sentimento lá no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, mas que dá uma ideia de uma disposição de mente, de uma atitude. Essa disposição de mente de entregar a sua vida em obediência, entregar continuamente a sua vida em obediência. A mesma disposição que nós vimos e que Paulo relata que esteve nele, no próprio Paulo, que esteve em Timóteo, que esteve em Epafrodito. Essa disposição de mente que leva a uma prática de vida, meus irmãos. Uma prática de vida que reproduz o que foi visto em Cristo Jesus. O Senhor Jesus que não considerou a si mesmo como mais importante, antes se fez servo, se humilhou e obedeceu até a morte e morte de cruz, como nós encontramos em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Essa é a disposição de mente do crente maduro, esse é o sentimento do crente maduro, esse é o padrão de mentalidade e de prática daqueles que são cidadãos dos céus. Uma disposição de servo, de negar a si mesmo, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, não importa a dor que sinta, de entregar a sua vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à noiva de Cristo, cuidando não dos seus interesses, mas dos interesses de Cristo, dos interesses dos seus irmãos. É assim que Timóteo caminhava. Era assim que Epafrodito caminhava. Era assim que Paulo caminhava. Nós vimos também que aqueles que não possuem essa mentalidade ainda, de forma madura, amadurecida, eles devem confiar no Senhor, que o Senhor os revelará. Mas todos, independente do quanto avançaram, devem viver de acordo com o que já foi revelado a eles. E então, meus irmãos, no versículo 17, o apóstolo Paulo ele estabelece uma dinâmica no meio do povo de Deus. Vamos ler o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós encontramos uma ordem parecida com essa em outros escritos do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulos 4 e 11, nós vemos algo muito parecido, mas um ponto interessantíssimo aqui, nessa epístola aos Filipenses, é que essa ordem, meus irmãos, ela vem logo depois do apóstolo expor a sua imperfeição, lá nos versículos 12 e 13, como nós vimos. Logo após ele deixar claro que ele ainda prosseguia para conquistar o prêmio para o qual foi chamado. Paulo, meus irmãos, aqui não está dizendo que os filipenses devem imitá-lo porque ele é perfeito. Mas Paulo está dizendo: imitem-me nessa disposição de mente que me leva a esforçar-me, a gastar-me no que for necessário para ver o meu Senhor. Imitem-me nessa disposição de mente de servo, de humilde, de obediente, que entrega a sua vida pelos seus irmãos. Imitem-me, pois é a Ele, é ao Senhor Jesus a quem eu imito.
É a disposição de mente dele. É o sentimento que houve nele que eu persigo. Paulo está dizendo aos filipenses, meus irmãos, que o imitem. E imitar é reproduzir aquilo que você vê. É se esforçar e estudar para estudar aquele que você está imitando. É importante perceber aqui, meus irmãos, a dinâmica que o apóstolo Paulo está apresentando. Ele, Paulo, que foi escolhido como apóstolo pelo Senhor, que viu o Senhor Jesus e que a ele foram revelados mistérios pelo Senhor, ele imita o Senhor Jesus e ensina por palavras e por ações como imitar ao Senhor. Paulo não dá simplesmente receitas para aqueles crentes que ele não vê e que quer que eles reproduzam. O apóstolo Paulo, ele gera relacionamentos de aprendizagem, meus irmãos. É isso que esse imitar gera entre os crentes. Relacionamento de aprendizagem. É como o discipulado que nós muitas vezes já falamos aqui na igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 9, de Filipenses também. Só avançar um pouquinho, capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo imita ao Senhor Jesus Cristo, e outros imitam o apóstolo Paulo, e outros imitam aqueles que imitam o apóstolo Paulo. Relacionamentos são construídos para que esse imitar aconteça, meus irmãos. Paulo chega a um lugar, ele prega a palavra de Deus, ele fica por um tempo com aqueles que receberam a palavra de Deus, ensinando, servindo como modelo para eles, e então ele levanta pastores e líderes que sustentem esse modelo, pastores e líderes que possam ser olhados, possam ser observados e possam ser imitados. É por isso que o apóstolo Paulo ele continua no versículo 17 dizendo o seguinte, depois de dizer, sede imitadores meus, ele diz, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai aqueles que me imitam. Prestem atenção, analisem cuidadosamente a forma como eles agem em relação ao seu caminhar nesse mundo. Aprendam com eles. Uma vez que para imitar é preciso ver, meus irmãos, aprendam com estes que vocês veem, que vivem como eu vivo, que seguem o meu exemplo, que me imitam. É isso que o apóstolo Paulo ensina aos filipenses. Quem devemos imitar então, meus irmãos? Aqueles que andam segundo o sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi o Senhor Jesus que foi imitado, que foi imitado pelos apóstolos, e pelos que vieram depois dos apóstolos, e pelos que vieram depois deles, e assim sucessivamente até chegar nessa igreja local. Meus irmãos, um ponto importantíssimo que nós não podemos deixar de compreender aqui é que você jamais estará imitando a Cristo se você não estiver imitando o homem, ainda pecador, ainda imperfeito, mas o homem piedoso que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus para te pastorear. Não há como imitar a Cristo sem imitar os passos daquele que te pastoreia. Não há como imitar a Paulo. Você jamais poderá imitar a Paulo se você não imita aquele irmão maduro, de bom testemunho, servo da igreja, obediente, ainda pecador, mas ainda imperfeito, mas sedento do Senhor Jesus Cristo. Essa imitação é algo que acontece na igreja, meus irmãos, na igreja local, em relacionamento, em discipulado. Relacionamento, discipulado, comunhão sincera, submissão humilde, tudo isso nos faz crescer, nos faz permanecer firmes em Cristo, promove a edificação da igreja. É nessa dinâmica, meus irmãos, onde os crentes menos experientes imitam os crentes maduros. É nessa dinâmica que a igreja vai avançando no Evangelho. É nessa dinâmica que a igreja vai crescendo como um corpo. Mas aí eu pergunto aos irmãos, e se você não amadurecer?
você que está nessa igreja agora, se você não amadurecer, se você não observar e não se empenhar para imitar aqueles que hoje são maduros, que estão com você, se você não se empenhar, não perseguir esse processo de imitação, o que será das próximas gerações? O que será das crianças? O que será dos jovens? O que será daqueles que o Senhor enviar para essa igreja? Quem, meus irmãos, serão os modelos? Nós precisamos crescer. Nós temos falado o tempo todo sobre isso. Esse é um ponto-chave da Epístola aos Filipenses. Nós precisamos crescer. Todo crente ele deve amadurecer para dar frutos ao seu Senhor. E um desses frutos é para que ele possa ser um modelo para os que virão. Essa é uma responsabilidade sua, homem. Essa é uma responsabilidade sua, mulher de Deus. Crentes imaturos, recém-convertidos, eles olharão para vocês e eles precisarão ver a Cristo. Eles precisarão ver como um cidadão do reino de Deus vive nesse mundo, como um cidadão dos céus enfrenta dia a dia as investidas do maligno, a atuação ainda da sua carne. E isso, meus irmãos, porque como nós veremos no ponto 2 agora, muitos, não alguns, não poucos, muitos que andam entre nós, muitos que se dizem crentes, muitos que de forma errada são observados e imitados, sem os critérios corretos, sem uma vida que é direcionada pelo Senhor, sem a atenção correta. Muitos destes são, na verdade, inimigos da cruz. Esse é o ponto 2 que nós veremos. Para permanecermos firmes no Senhor, devemos desprezar, abandonar a mentalidade daqueles que são cidadãos desse mundo, daqueles que são inimigos da cruz. Versículos 18 e 19. Vamos ler os versículos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É interessante aqui, meus irmãos, a emoção que o apóstolo Paulo coloca nessas palavras. Ele diz que muitos que se dizem crentes, muitos que acham que são crentes, são na verdade inimigos da cruz. São na verdade opositores de Cristo Jesus. Essa palavra do apóstolo Paulo é duríssima, meus irmãos. É muito dura. Mas é a verdade. E ela precisa ser dita. Mesmo que com lágrimas nos olhos. Porque ao mesmo tempo em que ele está sendo tão duro, ele diz que faz isso com lágrimas nos olhos. Com pesar. Com a tristeza daquele que vê alguém caminhando para a ruína. Com a tristeza daquele que vê o caminho de certa pessoa, de tal pessoa, que esse caminho que está sendo trilhado e já sabe qual é o final dele. Mesmo que aquela pessoa não saiba, ele sabe. O final desse caminho é perdição. E aqueles que o imitam, aqueles que imitam aquele caminho, também se perderão. Ele não se perderá sozinho. O destino deles, meus irmãos, desses inimigos da cruz, é a perdição, é a destruição eterna, não é a aniquilação, não. É a ira de Deus sendo despejada eternamente sobre eles. Eles acham que são salvos, acham que estão em Cristo, mas são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz, meus irmãos, aqui, tanto são aqueles que procuram outro meio de justificação que não a cruz de Cristo, aqueles que confiam na carne, que dependem da sua própria justiça,
como aqueles que o apóstolo Paulo cita no capítulo 3, versículo 3 de Filipenses, aqueles que ele chama de cães, de maus obreiros, de falsa circuncisão, mas inimigos da cruz são também aqueles que não tomam a cruz de Cristo para seguir a Cristo. São aqueles que não negam a si mesmos. São aqueles que negam o poder que por meio da cruz foi dado a todo crente para morrer para esse mundo. São aqueles que não morrem para esse mundo, mas amam esse mundo. Estão ainda arraigados nesse mundo. Continuam sendo cidadãos desse mundo. A cruz, meus irmãos, é o caminho, é a forma de viver que coloca em prática a disposição de mente, o sentimento que todo crente deve ter. Como o apóstolo Paulo fala lá no versículo 15 do capítulo 3 de Filipenses. Todos, pois, que somos perfeitos, que nós vimos que quer dizer que somos maduros, tenhamos esse sentimento, tenhamos essa disposição de mente, de obediência à vontade de Deus, de mortificação da carne, de santidade, de serviço humilde, de considerar os outros como superiores a si. É a forma de viver daqueles que não são desse mundo. Rejeitar essa forma de viver é rejeitar a cruz, é ser inimigo da cruz. Esses que são inimigos da cruz, cujo destino é a perdição e não a salvação, como eles pensam, estes vivem como cidadãos deste mundo. Talvez até disfarcem um pouco, talvez até apresentem algumas características e trejeitos superficiais de crentes, de cidadãos dos céus, mas não são. E o apóstolo Paulo apresenta quem eles são. O apóstolo Paulo traz características que não deixam dúvidas de quem eles são. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre eles no versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Além do destino deles, meus irmãos, o apóstolo Paulo dá aqui 3 características que revelam como é o viver daqueles que são cidadãos deste mundo, daqueles cujo o destino é a perdição. O viver que não deve ser imitado por cidadãos dos céus, que não deve ser imitado por cidadãos do reino de Deus. Não faz sentido nenhum imitá-los, porque nós éramos como eles e nós fomos resgatados exatamente dessa maneira de viver. É dessa maneira de viver que ofende o santo Deus que nós fomos salvos, meus irmãos. Como nós poderíamos imitá-los? Paulo fala sobre os desejos que dominam estes cidadãos deste mundo, os seus apetites, os seus anseios. O apóstolo Paulo fala daquilo em que eles se gloriam, em que eles se orgulham. O apóstolo Paulo fala da disposição de mente deles, aquilo que ocupa a mente deles, aquilo que ocupa o coração deles e, consequentemente, aquilo que ocupa as ações deles. A primeira dessas características é que o Deus deles é o ventre. Os cidadãos deste mundo, meus irmãos, vivem para si mesmos, para satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Muitos dizem que servem a Cristo, mas servem a si mesmos. Muitos dizem que servem a Cristo, mas não servem aos seus irmãos. Muitos dizem que servem a Cristo, mas são egoístas, só pensam em si mesmos, só pensam em seu ventre, como o apóstolo Paulo fala aqui. Assim como qualquer outro cidadão deste mundo, estes não se submetem à vontade de Deus. Estes, meus irmãos, não obedecem a Deus e quando o obedecem para satisfazer as suas próprias vontades. Alimentam a carne, não se dominam, menosprezam a importância da santidade, querem ser servidos e não servir, querem ser agradados e não confrontados. Pensam sempre no que é melhor para eles e jamais estão dispostos a sofrer qualquer dano por Cristo.
jamais estão dispostos a sofrer qualquer dano pela igreja, os seus bens, a sua saúde, a sua vida são as suas prioridades e não Cristo. Meus irmãos, nós precisamos vigiar muito para não imitar tais comportamentos. Todas as vezes que você e eu pensamos primeiramente em nós mesmos, em satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, ao invés de pensarmos naqueles que estão próximos de nós, ao invés de pensarmos na igreja, no evangelho, na glória de Deus, todas as vezes que assim nós agimos, nós estamos nos comportando como cidadãos deste mundo e não cidadãos dos céus. Nós estamos nos moldando a este mundo e não a Cristo. Esse não é o modo de viver dos cidadãos dos céus. A segunda característica que o apóstolo Paulo dá é que a glória deles está na sua infâmia, ou ainda que a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar. Estes estão adormecidos em relação ao quanto os seus pecados zombam de Deus. Estes não se entristecem, não lamentam por seus pecados, contam vantagem daquilo que deveriam se envergonhar. Posam de maduros, muitas vezes, mas não são maduros. São carnais, são maldosos, são ardilosos e se orgulham disso, se orgulham da sua força, se orgulham das suas obras, da sua postura, do seu Deus, que são eles próprios. Estes, meus irmãos, não sofrem por Cristo. Eles acham que não há mérito nenhum em sofrer por Cristo. Eles acham que não há valor nenhum em sofrer por Cristo. Nós vimos como o apóstolo Paulo ele se alegrava em ter comunhão com os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, pois isso era um sinal de morte para a sua carne e de vida em Cristo. É como o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Filipenses, versículos 28 e 29. Ele diz assim para os filipenses: Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quando nós fugimos dos sofrimentos de Cristo, meus irmãos, quando nós lutamos contra esse caminho diário de morte para nós mesmos, ou às vezes quando nós murmuramos, quando estamos sofrendo por sermos crentes, quando nós fazemos isso, nós estamos nos comportando como cidadãos deste mundo. Nós devemos desprezar tais exemplos. Os filhos deste mundo se comportam assim, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus se gloriam em Cristo, em conhecê-lo mais e mais, em ter comunhão com os seus sofrimentos, em ser conformado a Ele, se gloriam em morrer para esse mundo e viver para o Senhor Jesus Cristo. A última característica que o apóstolo Paulo dá sobre estes que são cidadãos deste mundo, meio que resume as demais. São aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, só pensam nas coisas deste mundo. Os cidadãos deste mundo, meus irmãos, eles estão limitados a este mundo. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Esses só se preocupam, meus irmãos, aqui, é aquela mesma palavra traduzida como sentimento em Filipenses 2,5 e também em Filipenses 3,15. Disposição de mente. Diferente da disposição de mente daqueles que nasceram de novo. Diferente da disposição de mente daqueles que não são deste mundo. Diferente do sentimento que houve em Cristo Jesus, e em Paulo, e em Timóteo, e em Epafrodito, e em todo crente maduro. Os inimigos da cruz, eles estão com suas mentes, com seus corações, com as suas vontades e preocupações neste mundo. São carnais, por isso se inclinam para as coisas da carne, não para as coisas do Espírito. Meus irmãos, isso é impactante demais, eu sei. É muito impactante. Se você tem estado atento e tem meditado nessas reflexões em Filipenses, principalmente no capítulo 3, e não somente nessas reflexões de Filipenses, mas em todos os ensinamentos que nós recebemos nessa igreja, você deve ter tido e ainda deve ter crises e lutas internas como eu também tenho.
Mas, meus irmãos, a verdade é que não existem vírgulas aqui. Não existem interpretações fiéis, diferentes, ou interpretações que tirem 1 grama do peso que há nessas palavras. Nós que somos cidadãos de outro mundo, nós que somos cidadãos dos céus, nós não podemos viver da mesma forma que os cidadãos desse mundo vivem. As nossas preocupações, as nossas metas, os nossos valores, as nossas prioridades não podem ser as mesmas destes. O padrão do nosso mundo é outro, meus irmãos. A ética do reino do nosso Senhor Jesus Cristo é outra. E é totalmente incompreensível para aqueles que não foram chamados para esse reino. Em Romanos 12, versículo 2, por favor, abram Romanos capítulo 12, versículo 2. Em Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele fala que uma vez que nós fomos atingidos pela misericórdia do Senhor e salvos da sua ira vindoura, nós não podemos permitir que sejamos conformados por este mundo. Nós não podemos agir de acordo com os padrões deste mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, agora sendo conformada à vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, com esta era, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não são as coisas deste mundo que devem ocupar a nossa mente, meus irmãos. Tais coisas são espinhos que abafam o crescimento e a frutificação de nossas vidas para o Senhor. Lembram da parábola do semeador que nós vimos na quarta? Os cidadãos deste mundo preocupam-se com aquilo que podem extrair desse mundo para suprir os seus desejos egoístas. Muitas vezes procuram igrejas somente para suprir mais um desses desejos, mas continuam mortos para Cristo. E continuam sedentos por esse mundo, não sabem que estão mortos, pensam que estão vivos, mas não estão, estão mortos. Só enxergam aquilo que podem enxergar, só enxergam aquilo que querem enxergar. E quando as situações do dia a dia surgem, a simplicidade do dia a dia da vida cristã surge diante deles, inevitavelmente, meus irmãos, eles agem como cidadãos desse mundo. Porque as suas mentes e corações não alcançam a eternidade. Não olham para a pátria que está nos céus. Meus irmãos, questões simples revelam isso. Nós não precisamos ter uma arma apontada para nós para revelar quem nós somos. Por exemplo, vou dar um exemplo cotidiano nosso. O que nos preocupa mais em relação à educação dos nossos filhos, por exemplo? O que pesa mais para nós? A possibilidade de que eles sejam tragados por esse mundo, moldados a eles em ambientes totalmente diabólicos, como algumas escolas são, como alguns lugares são. É isso que pesa mais para nós? Ou é a possibilidade de que eles não tenham um padrão de sucesso que esse mundo requer? Por exemplo, reflita em seu coração. O seu filho perderia 1 ano de escola para não arriscar um retrocesso no crescimento espiritual dele? Ele perderia 1 ano de escola para não permitir que de alguma forma a sua vida espiritual fosse atacada? E aí pense sobre outra pergunta. Existiria alguma sombra de dúvida na resposta que seria dada por um cidadão deste mundo para essa pergunta? Os irmãos acham que um cidadão deste mundo pensaria muito a respeito dessa pergunta? Se não existe, meus irmãos, se não existiria nenhuma dúvida para ele, como pode existir uma dúvida para nós sobre como devemos reagir a esse tipo de situação? Meus irmãos, enquanto nós nos preocuparmos mais com os nossos empregos, ou com o nosso conforto, ou com a nossa saúde, e até nos preocuparmos mais com aquilo que nós vamos comer e vestir, sempre que essas preocupações forem maiores que glorificar a Deus,
que buscar o seu reino e a sua justiça, nós estaremos reproduzindo o comportamento dos cidadãos deste mundo. Nós estaremos imitando aqueles cujo destino é a perdição e não a eternidade com Cristo. Os cidadãos dos céus devem desprezar, devem abandonar a mentalidade dos cidadãos deste mundo e viverem de acordo com a sua nova cidadania. Para isso, meus irmãos, nós temos os pastores, nós temos os crentes maduros que nos fornecem esse modelo de caminhada, a caminhada difícil em uma terra estrangeira. Para isso nós temos uma espécie de consulado do céu aqui na terra. A igreja local que nos orienta, que nos assiste, que é um pedaço da nossa pátria celestial nesse mundo de trevas, que nos ajuda a vivermos como cidadãos dos céus, agindo como tais, desprezando os padrões desse mundo e aguardando ansiosamente pelo nosso Senhor. Esse é o nosso último ponto. Para nós nos mantermos firmes no Senhor, nós precisamos viver nesse mundo com os olhos voltados para a nossa pátria celestial, com os olhos voltados para o dia em que o nosso Senhor retornará para completar a sua boa obra que foi iniciada em nós, aguardando ansiosamente o nosso Senhor. Nos versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo nos dá a razão de por que nós devemos imitá-lo e imitar outros irmãos maduros, não nos assemelhando, não nos fazendo semelhantes a cidadãos desse mundo. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós não somos deste mundo, meus irmãos. Nós fomos resgatados deste mundo e fomos feitos cidadãos de outro mundo, com uma nova identidade, uma identidade em Cristo Jesus, uma nova mentalidade, com um novo coração. Como nós poderíamos viver de forma indigna de tão grande presente que nós recebemos do Senhor? O nosso modo de viver não pode ser igual ao desse mundo. E isso, meus irmãos, porque simplesmente nós não somos esse mundo. O nosso Deus não é o nosso ventre. Nós não somos os nossos senhores. Não é em nós que nós nos glorificamos, mas no Senhor. A nossa mente e coração não estão e não são deste mundo, meus irmãos. Mas ainda nós estamos nesse mundo e tudo em nós deve estar alinhado, deve estar coerente, ligado a essa nova identidade que nós recebemos, a esse novo coração, a essa nova cidadania, a forma como nós trabalhamos, meus irmãos, a forma como nós fazemos negócios, a organização e a limpeza do nosso lar, a educação dos nossos filhos, as metas e definições de sucesso. Tudo que nós fazemos é para agradar o nosso Senhor. Para agradar esse Senhor que nós aguardamos ansiosamente. E não para agradar esse mundo. Por isso, nós trabalhamos da melhor forma possível. Da melhor forma que nós podemos. Por isso, nós limpamos as nossas casas e as conservamos como que a palácios do nosso rei. É por isso que nós nos empenhamos pessoalmente para que os nossos filhos recebam a melhor instrução possível, mas tudo isso diante de Deus. Tudo isso para Ele, não para esse mundo. Tudo isso para a glória dEle, porque Ele virá um dia, meus irmãos, e nós entregaremos em suas mãos aquilo que nos foi confiado. E é de acordo com os padrões dEle, meus irmãos, e não com os padrões desse mundo que nós seremos cobrados. Não existem pontos em nós em que essa realidade celestial não nos toca, meus irmãos. Nós somos cidadãos dos céus e tudo, absolutamente tudo está relacionado a isso. Não existe um mais aqui. Eu sou crente, mas não existe um mais. Não existe um enquanto aqui. Eu aguardo o meu Senhor, mas enquanto Ele não vem, não existe um enquanto aqui. Tudo em nossa vida
tudo é tocado pela realidade de que a nossa pátria está nos céus. E é para lá que nós olhamos. Por isso, meus irmãos, vocês não podem achar que esse mundo pode te ensinar algo. É por isso que você não pode jamais imaginar que é olhando para os exemplos e modelos deste mundo, aqueles que eles dizem que são totalmente bem-sucedidos, que você pode aprender como viver aqui. Não. O mundo ensina os seus padrões aos seus cidadãos, mas você é de outro reino. Você pertence a outro Senhor. Não são os homens e mulheres desse mundo que servem como modelo para você. Não são os homens e mulheres desse mundo que servem como modelo para vivermos nesse mundo. São os cidadãos da nossa pátria. São aqueles que são maduros. São aqueles que vivem de acordo com o sentimento, com a disposição de mente que houve em Cristo Jesus. E que houve em Paulo. E que houve em Timóteo. E em todos os crentes e crentes que trabalharam e se esforçaram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Por isso, se você não é um desses maduros, se você ainda está nesse caminho de amadurecimento, como todos nós estamos, mas em uma situação onde você ainda pensa de outro modo, como o apóstolo Paulo fala no versículo 16, não é para os homens e mulheres desse mundo que você deve olhar. Não é aos homens e mulheres desse mundo que você deve observar. É na igreja local que você encontrará esses modelos, meus irmãos. É lá que você chegará para o pastor, que você chegará para os homens maduros dessa igreja, da nossa igreja, e perguntará: como eu crio os meus filhos para a glória de Deus? Como eu crio os meus filhos para serem cidadãos desse mundo? Não é aqueles que dizem que o sucesso deste mundo para os seus filhos é chegar ao topo da sua carreira, por exemplo. Não é esse mundo, meus irmãos, que vai dar esse modelo. Esse mundo, ele tem por Deus o seu ventre. E se os seus filhos, se o seu cônjuge for ensinado por ele, por este mundo, para ganhar este mundo, esse será o Deus deles também. Para esse mundo, sucesso é ser rico, é ser poderoso, é ser superior aos outros. Mas na pátria que nós pertencemos, a pátria que nós aguardamos, não é assim. Os padrões para o nosso caminhar vêm da nossa pátria celestial, meus irmãos, e não deste mundo. Mesmo vivendo neste mundo, vivemos de acordo com o padrão da nossa pátria que está nos céus. A pátria que nós ansiamos, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos livrou da santa e justa ira de Deus, a ira que nós merecíamos receber, aquele a quem nós devemos lealdade. Ele é o nosso Senhor e não este mundo, aquele para quem vivemos. Ele nos salvou e ele nos glorificará. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 21, meus irmãos. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A boa obra que foi iniciada será completada, meus irmãos. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Nós seremos perfeitos em Cristo, o nosso Senhor. Nós ressuscitaremos em glória, em poder, em um corpo espiritual, e isso segundo a eficácia do poder com o qual Ele dominará todas as coisas. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós corremos, para Ele, para o nosso Senhor, confiando nele, olhando para a nossa esperança, enxergando a nossa esperança. Esse mundo, meus irmãos, por maiores que sejam os privilégios que ele ofereça aos seus, em nada esses privilégios se comparam ao que nós recebemos e ao que nós receberemos do nosso Senhor e Salvador. Esse mundo, por maiores que sejam as dores e sofrimentos que ele nos causa, em nada se compara a experimentarmos da nossa pátria celestial, ao que nós encontraremos lá, em nosso lar, com o nosso Senhor. Esse mundo não pode tirar nada de nós. Nem muito menos nós
Nós queremos algo deste mundo, porque é para o céu, é para a nossa pátria celestial que nós olhamos e aguardamos o grande dia em que nós estaremos com o nosso Senhor, em que nós seremos glorificados por Ele, em que esse pecado que hoje ainda age em nós não mais agirá. Que maravilha, meus irmãos! Como será quando nós não pudermos mais pecar? Quem pode imaginar isso? Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 51 a 58. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Meus irmãos, que o Senhor nos revele tudo isso com clareza. Que nós vivamos realmente com a convicção de que nós somos peregrinos nesse mundo. Meus irmãos, que a palavra do Senhor não simplesmente passe pelos nossos ouvidos. Nós vimos e estamos vendo coisas que são maravilhosas demais para nós, meus irmãos. Que tem o poder de Deus, o poder de Cristo Jesus para nos transformar, para mudar a nossa mente, o coração. Nós não podemos encarar isso como coisas superficiais. Nós não podemos encarar isso como mais uma pregação, como mais um momento em que estamos reunidos. Não, meus irmãos, a cada encontro que nós temos, em cada momento que a santa palavra de Deus é pregada, nós devemos estar atentos, sedentos pelo Senhor. A nossa esperança está na nossa pátria que está nos céus. É de lá que nós aguardamos o nosso Senhor. O nosso Senhor não está nesse mundo. E aqui, enquanto vivemos aqui, é na igreja que nós encontramos a forma de caminharmos neste mundo. A forma de vivermos como peregrinos que somos, olhando para homens e mulheres que estão de perto, que estão próximos de nós, que são homens e mulheres piedosas, que vivem a vida cristã com a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos crescer para o Senhor, amadurecendo e nos tornando esses modelos, meus irmãos, para que este mundo veja em nós o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de sermos edificados pela Tua santa palavra, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, não nos deixa passar por isso sem que sejamos transformados, confrontados pela Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, nos esquecermos daquilo que aprendemos do Senhor, daquilo que ouvimos. Não nos deixe, Senhor, corrermos para esse mundo ávidos por Ele, mas que esse modo de viver que é impossível a quem não foi selado pelo Teu Santo Espírito possa
cada vez mais ser visto em nós, Senhor. Que possamos viver como cidadãos dos céus, Senhor. Mesmo em um mundo onde tudo e todos querem nos convencer de que não é assim que devemos viver aqui. Que os nossos olhos estejam observando os teus servos, aqueles que caminham de forma fiel ao Senhor, buscando ao Senhor, entregando suas vidas para a edificação da tua igreja, para o avanço do teu reino. Que nós os imitemos, Senhor, não a este mundo. Que nós te busquemos, Senhor, e coloquemos em prática a disposição de mente que recebemos do Senhor, a nossa identidade, aquilo que somos, cidadãos dos céus, Senhor, não deste mundo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém.